What's up, fam? 37ª rodada. Se o Phil fez o vídeo anterior, dando a dica pra você, nessa rodada, que é a penúltima rodada, né, mais conhecida como penúltima rodada, sou eu aqui. Não sei o que aconteceu com o Phil. O que aconteceu com o Phil? Tenho gostado bastante dessas últimas rodadas. As nossas médias têm subido bastante. Vocês, como já conhecem as nossas regras, aqui é mais ou menos sempre 4-3-3, mais ou menos porque tem rodada que a gente percebe que 4-3-3 não vai funcionar porque não tem opções de laterais, mas hoje vai ser 4-3-3, a verba aqui é ilimitada, é muita cartoleta que a gente tem. E outra coisa aqui é que eu tô escalando esse vídeo 6 horas da manhã de sexta-feira, então eu vou passar aqui jogadores reservas. Se acontecer alguma coisinha, alguém machucar no treino, mas aí eu vou colocar os reservas pra vocês. Eu falei que eu tô bem feliz com essa reta final do Cartola, mas lá no Instagram, nos pessoais, a gente tá mitando mesmo, de verdade. Então já segue aí Phelps_QJ e segue também o Phil_QJ, que lá eu devo colocar meu time hoje à noite lá. Hoje à noite significa sexta-feira à noite. E eu coloco pelo IGTV ou IGTV, o Phil coloca pelos stories dele, stories. Vamos começar essa parada aqui, porque essa rodada é uma rodada mais ou menos fácil, mais ou menos, né? Mais ou menos só. Goleiros. A opção de goleiro que eu tenho aqui, que eu decidi colocar, se chama Marcelo Lomba. Marcelo Lomba que vai jogar contra o Fluminense. Então, o ataque do Fluminense está em seca, então a defesa do Inter é uma boa pedida. Então é Marcelo Lomba neles. E o goleiro reserva, eu vou de Paulo Vitor, do Grêmio, que vai pegar o Vitória, se não me engano. É uma boa pedida também, né? Posso retroceder uma etapa aí para poder fazer uma homenagem? Fala. Eu acho que seria justo colocar o Jefferson de reserva nesse jogo. É o último jogo do Jefferson? É o último jogo do Jefferson contra o Paraná em casa. Goleirão reserva é uma homenagem nossa aqui do Que Jogada a um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, é um grande ídolo do Botafogo, Jefferson. Um abraço aí pro meu amigo Pedro Certezas, que ama o Jefferson que vai jogar contra um Paraná, acredito aí num saldo de gols pelo menos de 5 pontos. Então o Jefferson, fica aí a nossa homenagem pra você, você é o nosso goleiro reserva. Laterais, meu primeiro lateral aqui é uma grande aposta, vocês podem até não achar, podem até achar graça, mas eu vou sim apostar nele, porque mesmo se tomar gol, ele pode ali atacar, fazer gol. Então, Iago Pikachu do Vasco. Eu sei, gente, que é Vasco contra Palmeiras. Eu sei que a gente tá falando aí do praticamente campeão brasileiro contra o Vasco, que tá brigando para não cair. Mas o Pikachu é um dos poucos jogadores do Vasco que merecem destaque. Quero saber do câmera vascaíno o que ele acha dessa escalação. Pikachu, dentro das opções, é uma boa opção. E a outra opção que eu tenho aqui, vem lá de São Paulo, é o Reinaldo do São Paulo, que já foi do Sport, ou seja, vai jogar contra o seu ex-clube. Podemos aí ter uma lei do ex. E eu acho que o Reinaldo vai fazer um bom jogo, cara. Não pontuou muito bem na última rodada, porque até perdeu o saldo e tal. Mas eu acho que ele vai fazer um bom jogo. O lateral reserva que eu tenho aqui é o Iago do Internacional. Eu só não escalei ele de titular. Eu vou explicar o porquê. Porque na minha zaga vai ter um cara do Inter e eu já tenho um goleiro. Eu aposto que o Fluminense não deve fazer gol. Isso não faz gol há 6 rodadas. Então, Fluminense, tricolor, Phil, me desculpa. Inclusive, eu tenho que até avisar pra ele que eu tô gravando aqui, pra ver se ele participa aqui com a gente. Você perguntou o que aconteceu com o Phil? Deve ter sido o mesmo que aconteceu com o Fluminense. Ele tá... Dormiu no meio do campeonato. Não, o Phil deve estar em ressaca moral, né? Também que o cara tá mandando um vídeo aqui pra mim. Não, só pra avisar que eu sozinho fiz 100 pontos. Então assim, não que eu queira botar pressão nesse vídeo, entendeu? Mas acho que agora você tem que manter esse nível final. Ele fez 100 só pontos. Isso. E tenta evitar ser clubista, por favor, também. Qualquer coisa me pergunta, cara. Manda mensagem que eu te respondo. Depois vocês checam lá a diferença de pontos que tá no nosso time privado. Mas o Phil quer 100 pontos? Então vamos dar pra ele 120 pontos. Vamos pra zaga aqui. Eu tô apostando numa dupla Grenal na zaga. Não tem como não colocar o Pedro Jeromel. Porque o Jeromel, meu filho, ele vai jogar em casa, fora de casa, o cara pontua, não adianta, o Jeromel é muito bom jogador. O Jeromel pega o Vitória fora de casa, então eu acho que ele vai desarmar bastante. Vitória aí no sufoco para não cair, então o Jeromel pode ser um destaque nesse jogo. E o outro, Victor Cuesta, que já decepcionou muito os nossos times, mas eu espero que nessa rodada faça um excelente jogo e consiga dar alegria pro povo do Que Jogada. Na reserva dessa zaga Grenal, a gente tem um Botafogo que vai jogar contra o Paraná, então eu vou optar em deixar o Igor Rabelo no banco. É um jogador até forte para deixar como titular, mas é aquele jogo de segunda-feira, 8 horas da noite,
a gente não sabe como vem o Fogão, é uma boa opção. Então, ele vai ser nosso reserva. Meias. A primeira opção de meio campo que eu tenho aqui é um jogador do São Paulo, um jogador que eu acho que vai jogar bem essa rodada, joga em casa contra o Sport, Nenê, do São Paulo, é uma boa opção, então ele vai entrar aqui de titular no nosso time. A segunda opção que eu tenho aqui é um jovem promissor lá de Salvador, é o novo som de Salvador, Paqueiro. Então eu vou com ele, menininho Ramires, do Bahia, que vai jogar contra o Coelhão, América Mineiro, lá em BH. Tudo bem, mas o Ramires é volante, então vamos apostar aí nas roubadas de bola, mesmo se o Bahia não vencer, eu acho que é uma boa opção. Para fechar o meio campo, Patrick, do Internacional, que vai jogar contra o Fluminense, mais um aí contra o Fluminense do Fio. Então, Patrick está escalado como titular. Agora, na reserva, será que eu coloco o Zé Rafael? Será que eu coloco o Léo Valência? Será que você coloca o Paquetá? Bom, aqui de Léo Valência como reserva, Léo Valência do Botafogo, que pega o Paraná. Acredito eu que o Botafogo queira ganhar muito esse jogo e eu acho que o Léo Valência vai jogar bem esse jogo, por isso que ele é o nosso reserva aqui. Vamos lá agora para atacantes. Nosso ataque tem que começar aqui, que pra mim, acho que pra todo mundo, é o craque do campeonato, Eduardo Dudu, do Palmeiras, que vai jogar contra o Vasco em São Januário, mas o Dudu é um jogador muito importante aí pro Palmeiras, pra essa campanha, que pra mim já é a campanha de campeão, porque é muito difícil do Flamengo chegar no Palmeiras, e eu acho que o Dudu vai ser sim o craque do campeonato. Então, o Dudu é uma grande opção pra essa rodada, desculpa aí, vascaíno, eu sei que não faz muito sentido colocar o Pikachu e o Dudu, mas faz, porque mas não dá pra esperar. Mas exatamente. Não é saldo de gol. Exatamente, é por isso que eu tô escalando os dois. Porque eu tô escalando o Pikachu não é pelo saldo de gols, eu tô escalando ele pela possibilidade de meter um gol. Fazer ponto. E sim, estou escalando o Dudu, porque eu acho que o Dudu vai pontuar bem. Também com o Dudu, é um garoto que já jogou com o Dudu do Palmeiras, Eric, do Botafogo. O Eric do Botafogo, que é um dos destaques do Fogão nessa reta final. O Eric é uma excelente opção. Botafogo e Paraná. Para fechar aqui o ataque, é uma homenagem para todos, né? Então, uma homenagem para mim, que sou um pouco clubista. Uma homenagem pro Phil, tem esse cara como maior ídolo. Fred, do Cruzeiro, que voltou, né? O Fred voltou, tá aí já com 4 gols no Campeonato Brasileiro, desde que ele voltou aí. Eu ainda não sei se o Cruzeiro vai manter ele como titular para essa rodada, mas eu vou colocar o Fred. Nosso atacante reserva é o Gabigol, artilheiro do campeonato. Tem que escalar, tá na nossa reserva. Santos e Atlético Mineiro, Gabigol, tudo aí pra fazer gol. Tô com uma dúvida, treinador aqui, se eu vou de Odair Maionese, o nosso querido Odair Hellmann, ou se a gente vai de Zé Ricardo. Quando o Botafogo jogar um jogo que não vale nada pro Botafogo, e o Inter jogar um jogo que vale alguma coisa, eu acho que eu vou de Odair Hellmann como treinador. Odair Hellmann, não decepcione, o Inter precisa vencer para garantir vaga na Libertadores. O problema não é o Odair, o problema é o Leandro Damião. Então, Odair Hellmann, você é o nosso professor. Agora, para fechar bonito aqui, a gente tem que escolher aquele capitão, aquele cara que vai deitar nessa rodada. Outra informação que eu tenho aqui é que o Fluminense não faz gol há 6 rodadas. Levando em conta isso, e levando em conta que o Internacional pega o Fluminense, vamos ter que escalar de capitão o Vitor Cuesta, que a gente já escalou 2 vezes e as 2 vezes ele decepcionou. Será que ele vai fazer um hat-trick de decepção ou ele vai surpreender dessa vez? O nosso capitão é o Vitor Cuesta. Então, Vitor Cuesta, não decepcione, não faça esse hat-trick de decepção. Mitch. E o nosso capitão reserva, vamos manter aqui a linha do Dudu, porque é o craque do campeonato. Então foi esse o nosso vídeo, o nosso penúltimo vídeo de dicas do Cartola esse ano aqui. Só lembrando a vocês que lá no Instagram, Phelps_QJ e o Phil_QJ, não sei se está assim na tela, mas é Phelps_QJ e Phil_QJ, você vai encontrar dicas atualizadas ali antes do mercado fechar. É só você ver o meu IGTV, que é aquela nova ferramentinha do Instagram, ou então vai lá no Story do Phil, porque ele vai passar também. E vídeo que vem é a última rodada, rapaziada. Então, bora imitar nesse vídeo, vamos crescer aí, vamos deitar nos coleguinhas aí nas apostas que vocês têm aí. E na rodada que vem, a gente vem com tudo pra vocês, pra dar aquela última mitada. Valeu, até a próxima!